Eu só queria terminar aquela entrega e voltar para o meu filho doente, mas pouco antes de cruzar a fronteira me pararam. Verificaram a caixa. O que encontraram lá não era algo que eu trouxe. Mas neste trabalho, meu amigo, ninguém pergunta. E às vezes um erro custa a liberdade ou a vida. Meu nome é João Batista. Já rodei esse país de canto a canto com minha companheira de estrada, uma Scania vermelha 440 que batizei de Lourdes, em homenagem à minha falecida esposa. Foram 23 anos de casados, 3 sofridos lutando contra o câncer, e um filho que hoje é tudo que tenho. Depois que ela se foi, tudo que me restou foi o menino e o volante. Ser caminhoneiro é profissão de fé. Fé em São Cristóvão, padroeiro das estradas, e fé na sorte, porque o Brasil não é fácil. Entre buracos, assaltos, frete ruim, diesel alto e o descaso do governo, a gente segue. Um dia de cada vez. Naquele mês, a coisa estava especialmente apertada. Meu filho, Danilo, de 9 anos, pegou uma pneumonia feia. Estava internado no Hospital Municipal de Betim. Remédio caro, exame particular, e eu sem frete fazia uma semana. Dormia no pátio de um posto esperando chamada, mas nada. A grana minguando, o desespero crescendo. Foi quando apareceu o Gordo. Conheci o Gordo anos atrás, num trecho entre Montes Claros e Salvador. Sempre foi desenrolado, metido com carga pesada. Daquelas pessoas que falam rindo, mas o olho não acompanha. Ele apareceu no pátio como quem não quer nada e me chamou no canto. Ô Batista, tá encostado por quê? Perguntou com aquele jeitão debochado. Sem frete. E com pressa. O menino tá no hospital. Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois me olhou com aquela cara de quem já sabia a resposta que eu ia dar. Tenho um carregamento bom. Baú fechado, lacrado. Sai hoje de Contagem pro Porto de Santos. É rápido. Te pago em dinheiro na hora que você entregar. 25 mil. Na hora minha cabeça deu um nó. E a nota? Tudo certo. Peça agrícola. Tá aqui o papel. Me mostrou uma nota fiscal bem impressa, com CNPJ e tudo. E por que não entrega com a frota de vocês? Ele deu uma risada curta. O dono quer discrição. Coisa cara. Medo de roubo. Não acreditei muito nessa história, mas 25 mil era o que eu precisava para cobrir as dívidas do hospital, comprar os antibióticos e ainda sobrar para rodar por mais um mês. Era isso ou ver o Danilo piorar? Fui até o galpão. Local afastado, perto do anel rodoviário. A carreta já estava engatada, a carga lacrada. 2 homens calados me ajudaram a assinar a papelada. O baú estava leve, estranho para uma peça agrícola. Mas a cabeça da gente, quando tá em aperto, inventa justificativa para tudo. Entrei na Lourdes, liguei o motor, fiz o sinal da cruz e caí na estrada. Peguei a Fernão Dias descendo pro sul. O rádio tocava uma moda de viola triste, daquelas que combinam com as paisagens de Minas. O cheiro da carga, estranho. Um cheiro químico, misturado com plástico queimado. Mas tentei não pensar. Botei um bom ar na cabine, abri a janela e segui. Na parada em Pouso Alegre, abasteci, comi um PF e liguei pro hospital. Meu menino estava melhorando. A febre tinha baixado. Aquilo me deu força para seguir. A estrada seguia tranquila até Campinas, quando decidi cortar por dentro e pegar a BR-116, rumo a Registro, já pensando em parar por lá para dormir. Foi então que tudo mudou. Já era começo da noite, eu cansado, os faróis dos carros me cegando em cada curva. E lá estavam eles, viatura da PRF com giroflex ligado, cones na pista e um policial de colete refletivo apontando para mim. Encosta, caminhoneiro. Puxei pro acostamento. Mostrei os documentos. Tava tudo certo. Ou parecia estar. Vamos abrir. O baú, senhor João Batista, disse um dos agentes seco. Mas é carga lacrada, peça agrícola. Tenho a nota aqui. Só um procedimento. Carga sensível, né? E foi ali, quando abriram a porta traseira, que meu mundo desabou. Pacotes prensados, envoltos em plástico preto e fita adesiva. Um cheiro forte. Saiu dali, como se a verdade tivesse seu próprio odor. O cachorro farejador começou a latir. O policial olhou para mim, com aquela expressão que mistura pena e raiva. O senhor tem o direito de permanecer calado. Me algemaram na frente de tudo. Dos curiosos, dos caminhoneiros, dos frentistas. Ninguém me olhava nos olhos. Era como se eu tivesse virado outra pessoa. No camburão, só conseguia pensar no Danilo. Sozinho no hospital, sem pai, sem remédio, sem saber que eu estava sendo levado, como bandido. E eu não sabia o que tinha acontecido. Só sabia que tinha sido enganado, ou talvez, marcado. A cela fedia a mijo velho e mofo. Era uma daquelas delegacias de beira de estrada, mais próxima de um galinheiro abandonado do que de uma repartição pública. Tinha um ventilador quebrado pendurado no teto e 2 camas de concreto sem colchão. Uma privada no canto, sem tampa, rodeada de mosquitos. Quando fechei os olhos, tentei fingir que não era real. Mas o ferro frio da algema ainda marcava meu pulso. Fui preso por tráfico internacional de entorpecentes. A carga lacrada não era peça agrícola nenhuma. Eram 50 quilos de pasta base de cocaína. A nota fiscal era falsa. O CNPJ existia, mas estava inativo desde 2017. O Gordo desapareceu, o galpão sumiu do mapa. Tudo que restava era eu. João Batista da Silva, caminhoneiro, viúvo, pai de um menino doente, agora fichado como criminoso. Passaram-se 3 dias. 3 dias sem falar com meu filho. 3 dias comendo arroz frio, bebendo água da torneira. Sem telefone, sem visita, sem advogado. No 3º dia, uma advogada loira, de salto alto e terninho caro, apareceu. Nome dela era doutora Alice, defensora pública. Me olhou como se estivesse cansada de ver histórias como a minha. Senhor João Batista, o senhor está sendo acusado de tráfico interestadual com agravante de volume e rota portuária. Pena mínima, 8 anos. O senhor confirma o transporte da carga? Eu fui enganado, respondi quase implorando. O frete foi armado. O Gordo, ele... Quem é Gordo? Expliquei. Ela fez algumas anotações, suspirou e continuou. Eles sabiam que você ia aceitar. Um caminhoneiro endividado, com filho doente. Era só te oferecer o valor certo. A carga tinha que parecer legítima o suficiente para você não questionar.
O tipo de mula que nem sabe que é mula. Mas eu não sou bandido. Isso, infelizmente, você vai ter que provar. Fiquei mais uma semana preso na delegacia, esperando transferência para uma penitenciária estadual em Sorocaba. Nesse meio tempo, um dos carcereiros, um sujeito miúdo chamado Reis, começou a puxar conversa. Era um desses policiais que veem tanta coisa errada que acabam se tornando céticos até da própria sombra. Você não tem cara de traficante. Disse uma noite enquanto me dava uma marmita. E o que eu tenho, cara? De pai desesperado. Isso é o que mais rende mula boa. Contou histórias de outros como eu. Motorista de aplicativo que foi preso com mala cheia de pó que achava que era encomenda, idoso que levava cápsulas no estômago, mulher grávida transportando drogas dentro do próprio corpo. Tudo pela promessa de resolver a vida com um único frete. E se eu quiser me defender? Tenho uma chance, mas vai ter que contar tudo, inclusive o que não sabe. A doutora Alice conseguiu uma audiência de custódia. Me colocaram de pé diante do juiz com uniforme laranja, enquanto ela explicava a situação. O promotor não comprou a história. Disse que era narrativa conveniente. Mas o juiz era um homem magro, de barba grisalha e olhos cansados. Leu tudo em silêncio. Depois disse: João Batista, vou autorizar sua soltura condicional, com tornozeleira eletrônica. Mas se tentar fugir, o mandado de prisão volta a valer na hora. Voltei para casa depois de 15 dias preso. Mas o que encontrei lá não era lar. Era um amontoado de paredes vazias, com contas jogadas sobre a mesa, poeira nos cantos e a geladeira quase vazia. O Danilo estava na casa da dona Cida, minha vizinha e amiga da minha esposa desde os tempos de igreja. Ela me recebeu com um olhar misto de alívio e julgamento. Batista, não sei no que você se meteu, mas esse menino precisa de você limpo. O Danilo correu para me abraçar. Com 9 anos já entendia que a vida nem sempre é justa, mas seus olhos ainda tinham esperança. E aquilo foi o que me sustentou. Comecei a vasculhar minha própria história. Quem era o gordo, realmente? Tentei puxar contatos antigos, outros caminhoneiros, postos que ele frequentava, placas de caminhão que estavam no pátio aquele dia. O GPS da Lourdes registrava todo o trajeto. Copiei os dados. Levei tudo para a doutora Alice. Ela arregalou os olhos. Tem certeza que quer ir por esse caminho? Se eu não limpar meu nome, não só vou perder meu filho, vou perder quem eu sou, Alice. Fez contato com um jornalista investigativo conhecido como Brenner, que já cobria o tráfico logístico do Sudeste. Quando ele viu os dados do GPS, arregalou os olhos. Esse trajeto cruza com uma rota já mapeada do PCC. E se o seu caminhão foi rastreado por fora, talvez você tenha sido usado como isca. Isca? Para despistar uma carga maior em outra rota. Brenner estava certo. A PRF encontrou 3 dias depois um container com mais de 400 quilos de cocaína, escondido num lote de pneus em Cubatão. A apreensão apareceu nos jornais. E aí veio a bomba. A carga foi desviada exatamente na hora em que eu fui preso. Eu fui só o barulho, o bode expiatório, a isca, ponto. E agora eu queria virar o caçador. A tornozeleira apitava se eu me afastasse mais de 2 quilômetros da minha casa. O barulho era discreto, mas constante, como uma ferida aberta que insiste em sangrar. Eu estava solto, mas longe de ser livre. As noites eram longas. Danilo dormia no sofá da sala, e eu virava de um lado para o outro no colchão fino no chão do quarto. A memória da prisão voltava em flashes. O cheiro de ferrugem, o olhar vazio dos outros detentos, os gritos abafados pelos corredores. Mas uma coisa me mantinha de pé, descobrir a verdade. Não era só sobre limpar meu nome. Era sobre recuperar minha identidade. Sobre me olhar no espelho e ver um homem, não um número de processo. A doutora Alice conseguiu que eu fosse liberado para colaborar com a investigação. Isso incluía reuniões semanais com a promotoria e relatórios sobre qualquer contato suspeito. Eu aproveitei cada oportunidade para cavar mais fundo. Comecei com o gordo, o fantasma que me colocou nessa. Fui atrás do posto de gasolina, onde ele costumava me encontrar. Falei com frentistas, borracheiros, até com um velho taxista chamado Seu Milton, que lembrava bem da figura. O gordo? Ah, aquele era ligeiro. Vinha num Corolla preto, falava baixo e sempre pagava em dinheiro. Mas sumiu faz umas semanas. Parece que a polícia andou por aqui perguntando por ele também. Voltei com a informação pro Brenner, o jornalista. Ele conectou os pontos com outra apreensão, dessa vez em Campinas. O mesmo carro, o mesmo esquema, carga com nota fria, rota repetida e uma mula abandonada no flagrante. João, ele disse, enquanto espalhava as fotos e anotações sobre a mesa da redação. Você entrou numa rota controlada. Isso aqui é logística do crime organizado. Cada caminhão tem um papel. Um carrega a carga real, outro a falsa. O seu era o de distração. E o que eu faço agora? Você vira o jogo. Brenner armou um plano. Iríamos expor a rede. Mas, para isso, eu teria que fazer algo impensável. Voltar à estrada. A doutora Alice quase teve um infarto quando ouviu a ideia. Você está em prisão domiciliar, João. Se sair com essa tornozeleira vai ser preso na hora. E se eu for sem ela? O silêncio dela durou tempo demais. No dia seguinte, ao amanhecer, com o coração batendo no peito como tambor de escola de samba, eu estava sentado no banco da Lourdes. Ela ainda estava lá. Mesmo velha, desgastada e amassada, ainda era minha companheira. Retirei a tornozeleira com uma lâmina de bisturi, coisa que um conhecido do hospital onde Danilo fazia tratamento me ensinou. A marca ficou. O risco era claro, mas não havia outra escolha. Fui para a estrada. Brenner me acompanhava à distância, com um carro descaracterizado. Tínhamos o trajeto que o gordo costumava usar e uma suposta entrega marcada por um contato infiltrado. Eu faria o mesmo papel. Caminhoneiro com carga lacrada, nota fiscal digital, tudo certinho. Mas, dessa vez, havia câmeras escondidas, microfone no colete e rastreio por satélite. A entrega seria em um pátio na região de Mogi Guaçu. Cheguei ao local ao cair da noite. 2 homens me esperavam.
Um deles usava boné da Transferro, uma transportadora que, segundo Brenner, já fora investigada por lavagem de dinheiro anos atrás. O outro era o gordo. Ele me reconheceu de imediato. Você? Tá maluco de aparecer aqui? Voltei para terminar o frete. Respondi sem vacilar. Ele olhou para os lados, desconfiado. Mas o esquema era grande demais para ser interrompido por um rosto conhecido. Mandaram descarregar no galpão. Enquanto isso, o Brenner transmitia tudo para a polícia. Não faça nada heróico, João. Ele dizia pelo ponto no meu ouvido. Só segura firme. A casa tá caindo. Mas a casa caiu com mais violência do que esperávamos. Tiroteio. O gordo percebeu o cerco antes do tempo. Gritou ordens. Homens armados surgiram de trás dos caminhões. A polícia invadiu o galpão disparando. Eu me joguei, no chão, me protegendo atrás da roda da Lourdes. O cheiro de pólvora invadiu meu nariz, misturado com o diesel e o medo. Foram minutos que pareceram horas. Quando tudo acabou, 5 foram presos. 2 morreram. O gordo fugiu, mas deixou o celular para trás. E ali estava tudo. Contatos, pagamentos, rotas, nomes, inclusive o delegado da cidade vizinha que arquivava os boletins de ocorrência suspeitos. Fui levado para a delegacia, dessa vez como testemunha-chave. A doutora Alice estava lá, pálida, aliviada. E furiosa ao mesmo tempo. Você podia ter morrido, mas conseguiu o que precisava. Dias depois, a promotoria retirou a acusação formal. Meu nome foi limpo. As reportagens de Brenner tomaram as redes. Caminhoneiro inocente desmascara a rede de tráfico no Sudeste. Recebi mensagens de estranhos, convites para dar entrevistas, propostas de livro. Mas nada disso me interessava. O que importava era poder olhar para o Danilo e dizer: o pai voltou. Voltei com a cabeça erguida, mas diferente. Agora, eu sabia o peso de ser enganado, de ser descartado, de ser julgado antes de ser ouvido. E prometi a mim mesmo nunca mais calar diante da injustiça, mesmo que eu tivesse que voltar para a estrada.